Pessoal, sejam todos bem-vindos. O intuito desse vídeo aqui é mostrar para vocês um pouco das regiões que a gente vai operar utilizando o BR Bar. Você recebeu como cliente o indicador BR Bar, que ele na verdade substitui o candle tradicional e substitui também o Renko tradicional. Você também recebeu o indicador das regiões que plota no gráfico as linhas, que são linhas percentuais. O intuito desse indicador de região é apenas e unicamente apontar regiões próximo do topo de uma barra de reversão e regiões na região ali dos 50%. A gente vai ter os 50%, mais ou menos os 75% e mais ou menos o 85%, 90%. Qual que é a ideia disso? A ideia é que toda vez que aconteça uma barra de reversão, o preço tende a buscar essas regiões, que se referem a regiões de pullback. E isso vai estar alinhado com qualquer tipo de técnica que você já tenha estudado. O problema é que no candle tradicional, muitas vezes ele vai querer formar pivôs de entrada, fazendo com que você faça a entrada antes mesmo dele pagar o pullback que ele deveria estar pagando. Então a ideia é a gente simplificar todo esse processo. A linha amarela é uma linha que automaticamente vai ser plotada no gráfico junto com uma linha marrom, uma linha vermelha. A linha vermelha, ela é o limitador, isso para venda. Ela é o limitador. A partir dali, o ativo tende a fazer reversão. Então, quando ele começa a infringir essa linha vermelha, ele tem muita chance, cerca de quase 90% de chance, de tornar a barra uma barra de reversão contrária à sua possível posição. Então tome muito cuidado. A barra cinza tem 75% e a barra amarela tem 50%. Pois bem, esse tipo de gráfico aqui, ele é um tipo de gráfico atemporal, então a gente sabe aí que está com BR Bar, ele não é por tempo, ele é por agressão e deslocamento de preço. Quando ele busca a região do amarelo, a gente tem um potencial trade. O que a gente tem que tomar cuidado? Na relação risco-retorno é muito importante e na distância dessa busca pela região amarela, quando distante da barra. Uma coisa é você pegar o trade aqui, já no começo, próximo a uma barra de reversão. Outra coisa é você pegar um trade distante de uma barra de reversão. Quanto mais distante, maior é o risco. Lembrando que é importante também que você opere a favor das techs. Isso eu tenho falado constantemente para vocês. As techs são as 7 magníficas. Para quem não sabe quem são as 7 magníficas, a Nvidia, a Google, a Amazon, Tesla, Meta, Apple, Amazon. Essas 7 elas mandam no mercado, principalmente a Nvidia. O que eu gosto de fazer? Olhar a variação percentual delas, olhar a variação percentual do S&P 500 e também do Dow Jones. Os índices estiverem com variação negativa e a Nvidia, por exemplo, que é uma das que mais está mandando no Nasdaq, ela também tiver com variação negativa, eu vou preferir fazer apenas vendas. E essas vendas elas vão acontecer normalmente quando, primeiro, temos que ter uma barra de reversão de venda. Segundo, temos que buscar a região amarela. E fazemos ali um risco-retorno numa possível virada. Isso é normal. Eu gosto de colocar meu stop acima da região do vermelho, até porque se ele para venda, porque se ele começa a frequentar essa região, é porque ele vai estopar mesmo. E eu vou dizer para vocês, não tem nenhum motivo, muitas vezes, para você vender no amarelo por candle. Então, muitas vezes as vendas acontecem aqui sem que o próprio candle, lá no 1 minuto, nos 5 minutos, ele dê condições. O candle não vai dar engolfo, o candle não vai dar pavio, o candle não vai tocar a média, às vezes até passou da média de pullback, às vezes ele até passa de uma retração de Fibo. É um ótimo trade fazer colocando o stop acima da região do vermelho. Isso é simples. Vamos para a parte agora dos parâmetros, tá, pessoal? Então a gente tem aqui dois tipos de BR Bar. A gente tem o que eu chamo de BR Bar longo e o que eu chamo de BR Bar curto. A configuração do longo é a configuração default e a configuração do curto é a configuração que por enquanto eu estou achando melhor, a 8/16. Por que 8/16? Porque é a que mais suaviza e a que mais entrega movimentos até a região do amarelo. Movimentos até a região do vermelho, movimentos até a região do amarelo e movimentos até a região
do verde. Como assim? Explica melhor. Vamos lá. A gente está aqui no padrão, então esse cara da esquerda, ele tem o default dele. Se você clicar 2 vezes, você vai ver que ele está no formato 1224. Esse é o default do indicador. Você não vai mexer no default. Quando você recebe o indicador das regiões, ele também tem um parâmetro default de 292. Não se preocupe, não se atente a ter um número exato. Eu poderia até deixar aqui 305. O que eu quero que você se preocupe é que essas linhas aqui embaixo, elas representem mais ou menos os 75% e 85%, ou as linhas lá em cima, elas representem os 75% ou os 85% da barra de reversão. E que a linha amarela, ela faça uma parte visual ali dos 50%. É só isso que eu quero que você se atente. Por default, ela vai estar já no parâmetro para o longo, tanto o BR bar quanto o indicador das regiões. Quando eu mudo para o padrão 816, é o padrão da direita, eu também tenho que alterar o indicador das regiões. Nas regiões, ele tem que representar também ali os 85%, 75% e 50%. Então, nesse parâmetro, ele está mais ou menos no 140. Então, o 140, ele representa mais ou menos os 50% da barra, os 75% da barra e 85% da barra. Para venda, a mesma coisa, os 50, os 75 e 85. É só isso que eu quero que vocês se atentem. Se você ficou no vídeo até agora, eu quero te passar um plus de um modelo bem legal que eu gosto de fazer com o BR Bar. Como eu falei, a gente precisa fazer uma análise prévia, né, do mercado, fazer uma análise de contexto para identificar as ações, né, se elas estão negativas e tal. Eu vou trazer para cá, depois dessa barra de reversão aqui, a gente tem essa busca de liquidez nas regiões percentuais do BR Bar. Então, deixa eu colocar global, o que a gente vai buscar aqui? Então, quando ele vem aqui, ó, ele veio aqui em cima. Quando o curto, esse aqui é o curto, né? Quando o curto fez uma barra de reversão para cima, repare que ele dá uma enganada. Então, ele faz para cima, buscando próximo da região do amarelo e buscou o amarelo. Então, o que aconteceu aqui? Até uma violinada, porque ele buscou o amarelo mais ou menos nessa região, só que ele estava virado para cima. E aí, quando ele fez uma virada para baixo, que é o que eu espero, o curto, ele fazer uma virada para baixo, próximo dessas regiões aqui. Então, o curto ele fez essa virada próximo desse cara. Então, quando ele faz essa virada, eu vou entrar no amarelo do curto. E eu vou estopar aqui, né? Porque ele ficando acima do vermelho, ele tende a fazer uma barra de reversão. E é exatamente isso que ele fez, ó. Então, o que eu falo? A gente não está com o operacional perfeito. Mas a gente está com um operacional que eu considero perfeito, que é mostrar para vocês quando a gente está errado e não casar com a posição. Então aqui a gente fez uma venda e a gente estopou aqui. Tecnicamente falando, financeiramente falando, a gente teria estopado ali mais ou menos $30. E ó, como não adianta insistir, ele acabou de mostrar que a gente está errado. Ó. Ele acabou de mostrar. E se a gente insiste, a gente ia ficar tomando isso aqui, ó. Por quê? Por que ele subiu isso aqui então, Brian, se tinha bastante alternativa? Porque ele foi buscar outra região aqui em cima. E isso é muito poderoso, porque ele foi buscar a região lá em cima para fazer um pullback maior. E por candle, provavelmente ele tinha feito um retorno muito acima do que eram 50%, um pivô de baixa. E você estaria comprando ou insistindo na compra ou fazendo compras aqui, coisa que não era compra, era venda. O problema é que a venda, ela até foi um pouquinho, ela deu essa violinada, porque ele foi buscar mais liquidez, e está tudo bem, e depois ele faz essa virada para baixo. Quando ele faz essa virada para baixo, ó, vamos ver no gráfico, ó, a virada para baixo, a gente está em uma região do amarelo, aqui em cima. Então eu tenho duas formas de entrar. Quando ele vira o amarelo, quando ele vira para baixo e eu estou na região correta, bem próximo ao amarelo, e quando ele vira para baixo eu não estou próximo da região do amarelo, que era o caso aqui, ó. Se a gente for ver aqui, ó, a gente estava lá embaixo. Então eu não estava próximo da região do amarelo. Então é indicado você entrar próximo da região do amarelo. Ou seja,
Esse cara era uma ótima entrada, assim como também entrar por aqui era uma ótima entrada. Porque esses dois, eles estavam na região amarela do longo. É muito simples, pessoal. Não tem segredo. E aí ele faz essa virada para baixo. A gente poderia pegar e a gente tem que ser matemático. Assim como ele me estopou 23, eu tenho que lucrar pelo menos o dobro. E eu busco o triplo. Então, eu só de seguir esse trade, pouca coisa, 8 minutos, eu já teria triplicado, quadriplicado o meu stop, que eu não fui orgulhoso em ter. Assim que a gente opera o longo utilizando o curto. A gente vai tomar stop e a gente vai tomar stop curto. Esse é o BR Bar, ele tem o poder não só de trazer uma assertividade, mas também de informar pra gente quando a gente está errado em não insistir na posição.